Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Oliveira, mais conhecido como Firon. Nos curta aí nas redes sociais, no Instagram, Agentes Cristãos, e no YouTube, Agentes Escolares. Creio, logo existo. Hoje nós vamos falar sobre a reforma protestante e as suas vertentes dentro desse módulo. E aí um versículo que eu quero deixar para vocês é o pela fé, em Efésios 2, 8, 9, que foi a base da reforma protestante a partir de Lutero. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Havia uma crença na salvação pelas obras somente. E aí, Martinho Lutero, que era um membro desta igreja, ele contestará defendendo a ideia de salvação mediante a fé. E a base dessa reforma está entre os chamados cinco solas, né? Como os protestantes chamam. O primeiro sola, somente a graça de Deus, somente a fé, que é o que nos salva, segundo Lutero e os reformistas, né? Somente Cristo, somente a Escritura e somente para a glória de Deus. Então, esses são os cinco solas, a base da reforma protestante a partir do luteranismo. E aí você tem uma imagem do Martinho Lutero afixando na porta da igreja, né, na Alemanha, na atual Alemanha, né, a doutrina protestante e as 95 teses, questionando a venda do perdão, as indulgências por parte da igreja. Lutero fazia parte desse clero, ele era professor de seminário, e aí contesta essa ideia de salvação mediante a obra, comprando o perdão, vendendo obras sagradas como a simonia, e enfim, e ele fará essa contestação defendendo a salvação mediante a fé. Na Suíça, um outro reformista conhecido, João Calvino, ele tem uma outra vertente, ele reconhece as ideias de Lutero, entre elas a salvação pela fé, mas ele tem 5 pontos aí que são a base do calvinismo e hoje dos presbiterianos, muitos deles seguem aí a doutrina calvinista. A primeira, a ideia de depravação total, os homens nascem pecadores, depravados, e são incapazes de se salvarem e escolherem o bem. A eleição incondicional, Deus escolheu entre os seres humanos, aqueles que pecaram, escolheram não sem levar em conta qualquer mérito ou obra ou até fé prevista nesses escolhidos, aos chamados predestinados, membros da igreja que são escolhidos por Deus antes mesmo que eles façam essa escolha. A ideia de expiação limitada, Jesus Cristo não morreu por todos na cruz, mas somente por esses eleitos. Graça irresistível, a graça de Deus é irresistível para os eleitos, eles não têm como negar essa graça e jamais vão abrir mão dela, né? O Espírito Santo acaba convencendo o coração desses eleitos que isso é definitivo e não há volta, né? Perseverança dos santos, todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim, e nenhum vai perder essa salvação, esses escolhidos, né? E aí você tem um mapa mental com um resumo dessa reforma protestante, destacando aí as causas, né, a venda de indulgências, a salvação pelas obras, e Martinho Lutero contestando com as suas 95 teses, apoiado pela nobreza alemã, pelo príncipe alemão, né, que vai protegê-lo do poderoso rei católico da época, Carlos V, né, e vai livrá-lo da morte aí, da perseguição da igreja vigente. Deixando claro que Lutero nunca quis criar uma igreja nova, e sim corrigir a sua igreja ao qual ele pertencia. E as demais vertentes aí, o calvinismo, o anglicanismo na Inglaterra, a igreja anglicana, Henrique VIII tinha o desejo de se separar da sua esposa, parente do poderoso Carlos V, tia do poderoso Carlos V, Catarina de Aragão, e ele é impedido pela igreja, a igreja ao qual o rei fazia parte, ao qual o poderoso imperador fazia parte. Então ele cria uma igreja própria, realiza através do ato de supremacia e se torna o chefe da igreja anglicana, e além, ele já era chefe do poder temporal do seu país, e agora se torna chefe também do poder espiritual, estando à frente da igreja anglicana. Ao longo dos anos, a igreja anglicana ela vai mesclar doutrinas do catolicismo e doutrinas aí do protestantismo, destacando o calvinismo, né? Haverá reação da igreja? Sim, a chamada contra-reforma. Será uma reação a esse
a essa reforma realizada por esses protestantes do século XVI. E a reação será através de um tribunal de julgamento, né, fortalecendo a Inquisição, é criada a Inquisição, aliás, para julgar esses chamados hereges, um índex, uma lista de livros proibidos a sua leitura, entre eles a Bíblia traduzida pelo Lutero, que é o primeiro a traduzir a Bíblia para a língua do povo, e a criação da Companhia de Jesus como um grupo missionário que iria levar o catolicismo da Contra-Reforma, pelos 4 cantos do mundo, e por isso os primeiros quadros que nós temos no Brasil, as reproduções, você sempre tem a reprodução de uma missa em que os jesuítas, que é a Companhia de Jesus, os soldados de Cristo, estarão inseridos nessas imagens, uma vez que eles chegarão nas caravelas com os portugueses. Galera, por hoje é só. Tá precisando de uma reforma aí? Pergunta o nosso Lutero Ilustrado. Fiquem com Deus, galera. Nos acompanhem nas redes sociais, Agentes Cristãos no Instagram e nos agentes escolares. Tchau. Tô com frio. Tchau.